Paz seja convosco. Amém. Vamos louvar ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa, em que Ele estendeu a misericórdia dEle, né, André? Estendeu mais um dia a misericórdia. Glória a Deus. Tratamos na semana passada sobre o quarto mandamento, falando sobre o dia do Senhor. Eu acabei imprimindo o 57 de novo, aí ficou faltando 60. Eu vou ter que ir lá no intervalo, mas depois eu imprimo, não tem problema não. O que exige o quarto mandamento? Todo mandamento, ele demanda sempre uma ordenança e uma obediência, sempre. Tá? Então a gente tem que entender a condição dos mandamentos. Eles não são para nós meditarmos através do nosso arbítrio, achando que nós podemos cumprir ou deixar de cumprir segundo a nossa vontade. Quando você decide fazer algo contrário àquilo que Deus está fazendo, está ordenando, você está sendo idólatra, e a idolatria ela não tem a ver apenas com a condição de você adorar a imagem de escultura, mas você adora o seu próprio eu, que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então a idolatria está ligada com o exercício da minha vontade à parte da vontade do Senhor. Por isso que na pergunta 58 ele fala: o que exige o quarto mandamento? O que é que o Senhor manda que nós venhamos a fazer? O quarto mandamento exige que nós consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia de descanso a Ele dedicado. É algo que nós já trabalhamos já há algum tempo, em especial em relação à parte de trabalho. É algo que o Senhor tanto concede a nós como benefício, como também como uma exigência, em que nós tenhamos um dia por semana de descanso. Situações ocorrem em que nós podemos, vamos dizer assim, não é quebrar a palavra não é essa, mas você não usufruir daquele dia, mas é algo que quanto mais você se abdica dele, quanto mais você deixa de cumprir esse mandamento, mais você se afasta do Senhor. Mais o Senhor ele continua falando e você não ouve o Senhor. Então o quarto mandamento exige que nós consagremos. O que é a consagração? E nós vamos estar falando um pouco sobre essa condição da consagração desse dia. O que é que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. O dia do descanso do Senhor, que nós já falamos que no Antigo Testamento era o sábado, e no Novo Testamento é o domingo, a partir da morte e ressurreição de Cristo. O dia de descanso tem 2 fundamentos. O primeiro deles é baseado na natureza e outro nas leis de Deus. Então, o nosso ser, ele precisa de um dia de descanso. E o Senhor também exige no sentido de adoração a Ele. Que o dia do descanso semanal tem base na natureza humana é facilmente comprovado. Se nós olharmos as legislações, se nós olharmos a Constituição dos países, nós vamos ver que na grande maioria dos países a condição de um dia de descanso ela é uma exigência, independente do país que seja. Há alguns países que não têm isso, claro, tá? Mas a grande maioria dos países entende essa necessidade de você ter um descanso na semana. O dia do descanso ele é obrigatório e fundamentado em legislação específica. Êxodo capítulo 35, verso 3. Não acendereis fogo e nenhuma taça se molhada no dia do sábado. Tá, vou ler do verso 1. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse: são estas palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Então, primeiro, quando Deus chama, Ele chama toda a congregação. Essa visão de que a criança tem que ficar fora é algo que nós abolimos dentro da nossa igreja. E Ele vem falando sobre a condição da consagração do dia do Senhor. Ele chama toda a congregação para ouvir a instrução do Senhor, uma instrução que é uma ordenação. Como que a Heloísa, com esse tamanhinho, ela vai entender? Quanto mais você fala, e a frequência que você vai falando, a pessoa ela vai sendo inculcada, e a palavra é exatamente essa.
A instrução judaica sempre foi no sentido de inculcar. Você, por a quantidade de vezes que você repete, aquilo fica gravado na sua mente. Então, quanto mais você pratica, mais aquilo vira um hábito. No verso 2, ele vem falando: trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia você será santo, o sábado ou o dia de descanso do repouso solene ao Senhor. Não é a você, é ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Por que ele fala não acendereis fogo? Porque era o básico dentro daquela cultura em que eles viviam, se acender o fogo para cozinhar, para esquentar uma água, para qualquer coisa. Então, o básico que ele está falando é não acende fogo. E a gente tem que começar a entender algumas coisas das escrituras, porque as pessoas falam assim: por que está falando tal coisa? Por que não se fala, por exemplo, sobre homossexualismo? E o termo é homossexualismo, né? Homossexualidade. Aí você tem que entender. Homossexualismo está falando de comportamento. Homossexualidade está falando de uma doença ou de uma coisa que você não tem controle. Então, quando você tratar, fala de homossexualismo. Por que não se fala de homossexualismo tanto no Novo Testamento como se fala no Antigo? Porque era uma coisa que já era arraigada, já era definido, não havia necessidade de você repetir. Com filhos nós fazemos isso, tá certo que não com a minha filha, mas como a gente vê muitas vezes, a pessoa tem que falar para o filho arrumar a cama, escovar dente a vida inteira, entendeu? Porque ele não vai. Mas os conceitos, eles são firmados. Então, quando ele traz essa condição de não acender fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado, ele está trazendo um entendimento que o mais básico você tem que deixar de fazer. Qualquer coisa que você demande energia, ela tem que ser separada para que você possa adorar o Senhor, porque nós temos que adorar o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, toda a nossa energia. Qualquer coisa que roube a nossa energia, inclusive coisas na mente, a gente tem que tomar cuidado. Semana passada foi uma coisa dessas que eu quebrei, em que eu até comentei com vocês, eu estava vendo, compro as passagens e tudo mais, e na hora de comprar minha passagem de volta para cá, eu comprei errada. Em vez de eu comprar Viracopos, Brasília, eu comprei Brasília e Viracopos no dia da minha volta. Daí eu fiquei aqui, eu estava dando dominical para vocês, minha mente estava longe. Então, às vezes, você pode até não executar um labor físico, mas se você decide abrir uma fatura de cartão de crédito no domingo de manhã, ou você decide, já era, entendeu? A sua mente, ela vai começar a funcionar dentro daquela situação, que é algo que também funciona no nosso devocional diário. Se você não começa o seu dia na presença do Senhor, o que acontece é que você já é envolvido pelas atividades do dia. Se você fala assim, daqui a 5 minutos eu faço, já era. As atividades, elas vão vindo, e você não consegue mais sair daquele movimento. Por isso que o exigido, o ideal é que, no caso do devocional, você comece, no caso do dia do Senhor, você acorde para o Senhor e não para atividades. Eu vou primeiro fazer um buquê para depois fazer o negócio. A sua mente, ela já perde o foco, tá? Então ele vem trazendo essa condição de você não deve nem ligar o fogo, acender o fogo no dia do sábado ou no dia de descanso. Que o dia de descanso semanal é derivado das leis de Deus é um fato fundamentado no 4º mandamento da lei. Quando nós olhamos as leis cíveis, as leis penais, as leis que regem um país, em especial o nosso Brasil, você vai ver a grande similaridade de mandamentos e ordenanças que tem nos códigos com a lei do Senhor. E essas leis, elas se baseiam nas Escrituras Sagradas. Então a gente acha que procede primeiramente do homem, mas não procede. Todas as coisas procedem de Deus. Quando você pensa, por exemplo, em faculdades grandes como Harvard, Cambridge, Yale, outras faculdades aí, Stanford, todas elas nascem dentro do contexto cristão. Eram padres que viam a necessidade do ensino, só eles tinham aquela capacitação, só eles tinham acesso à educação, e eles começam a criar esse tipo de coisa. Então sempre entenda que procede sempre de Deus para o mundo. Se você vê a engenharia naval, por exemplo, a engenharia naval, ela se baseia na Arca de Noé. Os barcos, a forma dos barcos, a dinâmica, entendeu? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com alguém que conhecia dessa área, ele fala assim, não, o procedimento, a forma, entendeu? É toda baseada naquilo. Então nós temos que entender que essas leis que nós temos no mundo,
aquelas que são realmente bíblicas, elas procedem das Escrituras e não o contrário. Sendo assim, o descanso semanal, ele é destinado à restauração do homem, uma das primeiras coisas. Eu preciso restaurar as minhas energias. Ontem, tivemos uma dificuldade em casa de sexta para sábado, e aí eu acabei dormindo tarde, 1h30 da manhã. Quando foi no domingo, no sábado, sexta para o sábado, quando foi no sábado, eu acordei 5 e pouco da manhã para poder finalizar a palavra, e aí eu falei das 8 da manhã até as 14, aí das 14 às 17 tive uma reunião, e aí quando eu cheguei numa casa de uma pessoa que ia me acolher lá, a pessoa queria conversar, mas eu passei voado, onde é meu quarto, entendeu? Porque você precisa descansar. O Senhor, Ele age no sobrenatural, sim, já vivi isso várias vezes, já comentei com vocês, em que teve uma época da minha vida em que eu acordava todo dia, 4 horas da manhã, ficava orando, pulando, falando em línguas, tudo, cantando, entendeu? Das 4 até as 7. Quando era 7 horas, a Rosângela subia para a nossa edícula, ela fazia a oração, e aí ela descia às 8 para a gente ter o nosso tempo de café da manhã juntos. E eu nunca tive sono. Operava a máquina, dormia 4 horas por noite e não tinha sono. E isso é uma coisa sobrenatural, mas a regra é que você tem que ter um tempo de sono. Não necessariamente a gente precisa de 8 horas de sono. Quem precisa de 8 horas de sono é a Heloísa, entendeu? Talvez a Helena. Mas a gente não precisa de tudo isso de sono, mas a gente acostuma, é como comida. Você sente fome? Nós não sentimos fome, nós sentimos vontade de comer. Tá? Não o quê? A gente não sente fome. Não sente fome? Não, porque a gente tem comida. É isso aí. É um raciocínio circular esse, entendeu? Tá? A gente não sente fome, nós sentimos desejo. A gente normatizou na nossa mente, 8 horas eu tomo café, eu almoço meio-dia, 1 hora, eu janto tal hora. Mas a gente não sente a necessidade desse alimento, a gente simplesmente come. A Helena falou isso, eu até perdi o que eu ia falar. Tá? Sendo assim, o descanso semanal é destinado à restauração do homem, das suas tarefas, é a preparação para mais uma semana de trabalho. Então, o dia de descanso ele tem uma dupla finalidade. Primeiramente, ter tripla finalidade. Primeiro, glorificar a Deus, entendeu? Pela semana que passou. É algo que nós temos que começar a desenvolver como hábito. Você agradece no dia do domingo pela semana que o Senhor te provisionou, o Senhor que guardou, te protegeu, te livrou, entendeu? Segundo propósito, você glorifica a Deus pela semana que vai se iniciar. Então hoje é o primeiro dia da semana. E o terceiro propósito é você ter um tempo de descanso, ter um tempo de comunhão com a sua família, um tempo de alegria, de lazer também. Tá? Então o dia do Senhor tem essa importância. Levítico 23:3. (23:3). 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso. Solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as nossas moradas. 6 dias trabalhareis, você tem que fazer o que você tem que fazer de segunda a sábado. Mas o 7º sábado é o dia de descanso solene. E aí ele vem falando santa convocação. Quando se fala santa convocação, ele está se referindo à comunidade como um todo. Não é um ou outro. Não é uma parte. É toda a congregação. Nenhuma obra fareis. Em especial, obra de labor financeira. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. E quando nós lemos Êxodo 20, vamos lá? (20 e 10) Felipe? 28 para frente. 20, verso 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Onde você está? Êxodo 20, verso 8. É muita tecnologia, uma pessoa. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 9. Vai.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6... Continua? Vai. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Como todas as ordenanças do Senhor, ele dá o exemplo e ele dá o exemplo e manda a ordenança, tá? É claro que tem algumas situações que elas são pontuais, que têm que ser analisadas, tá? Algumas situações específicas. Heloísa, tá? Que tem que ser pontuadas, entendeu? Em relação a algumas coisas específicas, em especial porque o contexto que está sendo falado aqui é um contexto agropecuário, em que é uma fazenda. Então as pessoas elas estão ali naquele ambiente, todo mundo está ali, então ele para todo mundo. Quando para, tem que parar todo mundo, e ele vem trazendo um exemplo da figura de Deus. Não é porque está cansado, Deus não se cansa, mas ele dá essa ordenança, já criando um princípio tanto civil como legal na nossa sociedade. O culto também pode ser individual. Nós temos o nosso culto público. Com o advento da internet e com a pandemia, a gente sofreu com a dificuldade de congregar juntos, tá? Todo mundo passou por essa dificuldade. Algumas igrejas tiveram mais dificuldade, e eu percebi, conversando com alguns pastores, que algumas igrejas que não aderiram ao módulo online acabaram perdendo muitos seus membros. Uma denominação que perdeu e está perdendo ainda muitos membros como a congregação cristã. As pessoas não tiveram acesso à internet, cultos online, e eles migraram. Conversei com o pastor lá da igreja presbiteriana lá de Limeira, onde eu estava, e ele falou assim, muita gente da congregação vindo para cá, porque eles não tinham onde congregar. Nós temos o culto que é formal. Com o fim da pandemia, a gente tem aquela dificuldade de voltar, mas o culto, ele é na igreja. As pessoas têm que estar junto. Esta comodidade de eu estar dentro da minha casa, entendeu? Isso não é necessariamente igreja. A condição do online, ele é uma coisa para uma situação pontual. Eu estou com uma dificuldade, estou numa viagem, estou com uma enfermidade, eu não tenho como me deslocar, quero ouvir, quero estar ali participando. Beleza, tá? Mas isso não pode ser a regra. Porque primeiro que você não leva a sério um culto que é online. Você está em casa, toca a campainha, você vai. Se você está com vontade de beber água, você para e vai lá tomar sua água. Quer fazer xixi, você vai. Aí você está lá, eu vou adiantando a comida. Aí você vai lá começar a mexer na panela. A única coisa que você não está prestando atenção é no culto. Ele está passando e você está perdendo, tá? Mas nós temos, além do culto tradicional, que ele é o culto local, nós também temos um culto que pode ser individual, que a gente chama de culto familiar também. Em uma situação extra, ou seja, a mais, ao culto oficial, a pessoa pode, e é bem saudável, na tranquilidade dos seus estudos e orações, prestar culto a Deus em qualquer dia ou local onde você estiver. Que é algo que eu já falei para vocês, que eu faço na minha casa, um tempo de leitura bíblica, eu, Rosângela, Luísa, em que é aceitável e agradável que vocês também tenham esse procedimento dentro de casa, em especial no sentido da manutenção e no sentido do ensino dos filhos de como eles devem agir. Mateus capítulo 6, verso 6. E daqui uns meses, hein? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechado a porta, orarás no teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Apesar de não ser um culto público, você, quando se fecha num quarto, quando você, não necessariamente num quarto, mas aqui é um exemplo, é o sentido de você se afastar daquilo que poderia te atrapalhar. Entendeu? De preferência não levando o celular, para não ficar aquela luzinha do inferno piscando e você
fica pensando, será que é um cliente? Será que é alguém que está querendo falar comigo? Entendeu? Se você ora, se você vai ler com esse bicho aqui do teu lado, ele vai acender a luzinha, e se você não vê aquela luzinha, o que que é, você não vai sossegar, sua mente ela vai ser dividida, tá? Então ele vem falando sobre o devocional diário, o primeiro momento do seu dia. Esse culto que ele está falando é um tempo especial que você sozinho faz, em que você vai ter o seu tempo de meditação, você vai ler as escrituras, você vai buscar a direção de Deus para o seu dia. Você também pode fazer o culto doméstico, que nós já vamos falar. Mas esse culto pessoal, ele é importantíssimo, que vai fazer com que você cresça em estatura e graça diante do Senhor. Não dá para você conviver, manter um relacionamento em que você apenas vê a pessoa uma vez por semana. Então, essa semana eu fiquei 3 dias, e esse mês aí eu vou ficar 3, 6, 9 dias, entendeu? Fora de casa, ministrando lá em outras igrejas, entendeu? Isso não é legal e não é saudável. Tá? E não é algo que eu vou fazer como prática, não me agrada fazer isso, tá? Mas nós temos que ter o nosso tempo com o Senhor. Você tem que ter o seu tempo com o Senhor. Você é solteiro, você tem só o seu tempo com o Senhor. Você é casado, você tem que ter o seu tempo com o Senhor, e você tem que ter o tempo com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, tá? O domingo é um dia de alegria e comemoração pela ressurreição de Cristo e pela fundação da igreja, mas todos os dias são também importantes para o louvor e adoração. Então, apesar de nós termos o dia do domingo como um dia especial para você separar, para glorificar e adorar o nome dele, você, a partir da morte e ressurreição de Cristo, você tem a liberdade de adorar o Senhor em qualquer dia, a qualquer tempo. Em especial, profissionais liberais, eles têm uma facilidade até maior em relação a isso. Então eu, por exemplo, apesar de não ser um profissional liberal, eu tenho os meus horários que um de vocês não vem. Entendeu? Tem visita. Hein? Parecia da maneira que era Júlia. Fique em paz, tá? Em que você... O que eu estava falando? O cara nem sabe, tem um cachorro aqui, tá? Passou no meio das pernas ali do diácono, entendeu? Meu Deus. Tá, então eu não sou um profissional liberal, mas eu me encaixo em relação a isso. Então quando um de vocês porventura falta, eu tenho um tempo ali para poder aproveitar de alguma maneira, e eu posso ou descer para conversar com a minha esposa, ou posso simplesmente pegar e parar para ler um texto bíblico, poder fazer alguma meditação. Então esse tempo de adoração e louvor ao Senhor, ele pode ser feito em qualquer dia, não há nenhum tipo de problema. Além do culto individual, nós também temos o culto doméstico. Dentro da realidade de uma igreja moderna, que é uma igreja apóstata, uma igreja que não quer mais se relacionar com o Senhor, o crente em Cristo, ele não necessita da mediação de ministros religiosos em seu culto particular. Então, para você ter o seu culto particular, você não precisa de um pastor. Para você se achegar a Deus, você não precisa de um pastor. A minha figura é apenas uma figura de guiar e direcionamento, apenas isso, mais nada. Então você sim pode fazer um culto. Não há necessidade da mediação de ministros religiosos em seu culto particular, que pode ser familiar, pode ser entre conhecidos, porque Jesus Cristo é tudo em todos. Então você pode juntar pessoas e você dar uma palavra, você pode fazer alguma coisa dentro da sua casa. Isso é legal, entendeu? Porque você começa a entender que o culto não é apenas mais um dia, mas são todos os dias. Dessa forma, a volta ao culto doméstico, como era nos tempos apostólicos, em especial porque a igreja nasce das casas para a igreja, não da igreja para as casas, por causa da perseguição, tem sido uma prática adotada por muitos cristãos fiéis ao longo do mundo, pois atualmente é uma tarefa praticamente impossível achar uma igreja fiel, e é o que nós temos visto, a dificuldade de você achar uma igreja fiel. Até que você ache, é melhor você ficar em casa do que você ir ouvir besteira. E aí as besteiras elas se multiplicam, entendeu? E se você não tem um discernimento, você ouve besteira. E ao ouvir besteira, a Aisla compartilhou um negócio comigo lá. Quando você vê aquele tipo de estilo lá, não sei se você falou brincando ou não, ela compartilhou comigo um vídeo, entendeu? Que o cara estava lá
jovenzão, com aquele microfone de lado, entendeu? Fundo negro. Quando começa aquele tipo, estilo de conversa, você já sai fora, entendeu? Não tem rotina, não tem doutrina, não tem nada. E o cara já muda o linguajar da Bíblia para um linguajar mais mundano, entendeu? Eu não sei o que, tá, né? Meu, sai fora, entendeu? Não tem nada a acrescentar. Tem muitos pastores que podem trazer coisas que acrescentam. Então, cuidado, porque às vezes você ouve uma besteira e aquilo entra no seu coração e aquilo vai passar a fazer passar a ser verdade na sua vida. Tá? É difícil encontrar uma igreja fiel. O culto doméstico é uma experiência saudável e promissora para a recuperação da igreja nos tempos vindouros. Mateus 23:8. Então, uma forma da gente tentar restaurar a igreja é com a prática dos cultos domésticos. Não é célula. Culto doméstico. Você tem uma diretriz na sua igreja e aí a partir da diretriz da sua igreja você dá continuidade nisso. Mateus 23, verso 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Eu acho que o texto está errado, porque não é isso não. E eu não vou achar agora. Passa. Aonde orar? Como fazer? E aí as pessoas elas têm a condição mística de que um local como esse ele é mais espiritual do que outro. Então a pessoa decide orar no monte. E é legal orar no monte, não tem problema nenhum, mas não tem diferença nenhuma espiritual. Ah, mas então eu vou para Israel. Deve ser tremendo visitar Israel, ver os locais onde Cristo passou, você conseguir ver com os seus olhos, é claro, né, que você não vai ver com os seus ouvidos, né? Ver com os... Gostou, Luiz? Foi bom, hein? Você vê com os seus próprios olhos, entendeu? Não com os olhos dos outros. Você vê as coisas que você lê. Mas em Israel também não tem mais presença de Deus do que tem aqui. Então o local onde nós congregamos é um local muito mais para conforto nosso do que realmente um local espiritual. Eu lembro que lá em São Paulo tinha o nosso pastor, ele falava que não só podia pisar no altar se fosse diácono, se fosse pastor, entendeu? Não era qualquer um que podia limpar, não tem isso, entendeu? Parece que o móvel ele é santo, se você fizer alguma coisa ele corta a sua mão, pega fogo, sei lá, o que passa na cabeça das pessoas. É claro que nós temos zelo por tudo que nós já construímos, pelas cadeiras, por tudo que a gente tem, porque isso adveio única e exclusivamente, não veio de festa de dog, nem de nada, veio do teu trabalho. As suas horas de trabalho, o dízimo que você entrega, é com isso que a gente faz a manutenção da igreja e compra as coisas que são necessárias. Tá? Mas não tem nada santo. A gente tem zelo por isso. Então nós temos locais, entendeu, onde nós nos encontramos. Os templos locais são espaços separados para o louvor e adoração a Deus. Por isso, eles são denominados sagrados, mas eles não são, porque quando a gente sair daqui, vai abrir uma pizzaria, vai abrir uma casa de bar, vai uma venda de bebida. Lá pode ser o cara da tatuagem pode vir para cá. Então essa questão de você achar que o local ele é santo pelo lugar, isso é uma mentira e é uma falácia. Gostou da falácia, Luli? Dentro da pegada que nós temos trabalhado, eu vou pular a pergunta 59 e 60, porque eu vou falar sobre a pergunta 61, que é como nós temos trabalhado. O que proíbe o quarto mandamento? Nós temos o que ele exige e também temos o que ele proíbe. O quarto mandamento proíbe a omissão, a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação desse dia por meio da ociosidade ou por palavras ou obras acerca dos nossos negócios e recreações temporais. Traduzindo, você omitir a condição do dia do Senhor e você usar o dia do Senhor para qualquer outra coisa, você está quebrando o mandamento. Exceto situações específicas. Tá? Não, também. Tá? Mas o que eu estou falando é dentro do contexto laboral. E aí a gente abençoa vocês em datas específicas, porque essa é a forma. Acorda, André, tu que dormes. Entendeu? Você não está meditando, não. Quando balança o pezinho, o cara está quase dormindo. Entendeu? Você começou a balançar o pezinho, eu falei, vai dormir. Entendeu? Sim, a misericórdia, a gente já falou, a condição de você exercer a misericórdia, que tem a ver a misericórdia o quê? Socorro
emocional, espiritual, físico de alguém que está com uma dificuldade séria e que naquilo não pode passar para frente. Tá? Não é uma coisa, poxa, eu estou precisando aqui que você venha trocar um chuveiro, não, eu estou lá a exercer uma misericórdia. Isso não é misericórdia. Misericórdia é, poxa, poder estar lá na estrada, quebrou meu carro aqui, olha, eu estou com a Helena sozinho aqui, eu não tenho como resolver, entendeu? Eu vou lá acudir o André. Entendeu? Então, a misericórdia já é uma coisa que está até embutida na lei. Agora, como agimos em relação às outras atividades? Ele fala da parte de trabalho e ele fala a parte de lazer. Tá? Então, o lazer também é uma coisa que, dependendo de como você insere no dia do Senhor, ele quebra o mandamento. Em que você vai para uma chácara, você vai para um clube, vai para uma piscina, vai lá, fica o dia inteiro lá jogando vôlei e nadando e não sei o que, chega com aquele tudo vermelho aqui, você não consegue nem abrir o olho, fica assim, ó, aquele sono, entendeu? Um cansaço físico. Você não trabalhou, você não ganhou nem um centavo, mas você demandou a sua energia para fazer aquilo. E aí o que acontece? Você está quebrando o dia do Senhor, porque você não o adora com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O labor é a mesma coisa. Se nós estamos trabalhando com exceções elas são exceções. Elas não podem ser tratadas como regra. E não sou eu que defino. Toda vez que você vai agir dentro do contexto de exceção, você tem que buscar no Senhor se realmente aquilo é aquilo que Ele quer que seja feito. Inclusive no labor. Porque eu posso ter uma direção muito boa para mim, em que se eu tenho essa direção e eu sigo, eu quebro a cara. Nesse negócio de milhas, é muito claro isso aí. Para mim, muito claro. Entendeu? Vocês sabem que eu trabalho com milhas, com passagem aérea, estou lutando, não sei o que e tal, faço manobras com valores bem mais altos. E aí um dia me aparece uma promoção lá da Gol para comprar milhas aéreas, entendeu? Para gastar um dinheiro, para ganhar um outro grande dinheiro. E eu simplesmente esqueci. Eu falei, alguma coisa está de errado, eu não esqueço essas coisas. E aí eu fechei o meu último pacote, o último ciclo de milhas num período, há 20 dias antes da quebra lá da Hot Milhas e da 1, 2, 3 milhas, eu recebi meu dinheiro. Amigos meus que não foram buscar e foram na rompa, gastaram, tem cara que eu devendo 50 mil reais, 20 mil reais, porque o cara investiu no negócio que ele não teve retorno. Esta falta de direção do Senhor, eu trago para o dia do Senhor. O que fazer, quando fazer, eu posso fazer? Será que isso realmente é abençoado? Um dia o pastor Ayrton falou assim, a gente tem que fazer uma divulgação, não sei nas quantas, tal, vamos lá na igreja, no domingo, tal. Eu falei, não, domingo é dia do Senhor. É uma atividade laborial, mesmo você falando apenas para irmãos, é uma atividade laborial, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. O 4º mandamento proíbe a omissão ou negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por meio de palavras, obras, negócios e lazer. As proibições do mandamento se referem principalmente à realização descuidada dos cultos e louvores. E aí vale para quem em especial? Felipe, Rayane, Nicolas, Moisés, entendeu? Oxe, eu estou ocupado, entendeu? Não tenho tempo para fazer, não tenho tempo para orar. Vamos fazer o seguinte, pega qualquer louvor e vamos cantar. São os louvores que a gente mais conhece. Eu não tenho problema nenhum com isso. Se você todo domingo cantar, eu navegarei. Se todo domingo você cantar Espírito, Espírito, tal, não há problema nenhum. Mas tem que ser uma direção do Senhor. Não porque não deu tempo de ensaiar, porque não deu tempo de fazer, tá? As proibições e mandamentos se referem principalmente à realização descuidada dos cultos e louvores. Isso vale para mim também. Não importa que eu estava dando aula, apesar de ser uma extensão ministerial, eu tenho que estar com a palavra preparada e não pode ser qualquer coisa. Bem como a motivação fútil ou por interesses pessoais e ainda buscando o reconhecimento social e os favores dos homens. Então nós temos a condição de você não fazer com excelência e você fazer com excelência, mas com motivação errada. Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10.
(1:10). Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre a motivação do que você faz, o que você faz. Por que você faz o que você faz? Muito menos o dia de descanso pode ser profanado por coisas que são proibidas em dias normais. E aí, mais um alerta. Coisas ilícitas não devem ser feitas, especialmente no dia do Senhor. Nós temos atividades nas nossas vidas, nossos pensamentos que são ilícitas. E nós mesmo assim fazemos. No dia do Senhor, duplo cuidado. Dia de Santa Ceia, triplo cuidado. Tá? Triplo cuidado. Quando se faz nesse dia algo que é pecaminoso em si mesmo, independente da ocasião ou oportunidade, essa é uma profanação de extrema gravidade em relação ao Senhor. Gálatas 1:9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Maldito. Se a pessoa, além de tudo, ela age dessa maneira, pegando a palavra do Senhor, que é o tópico principal, e ela perverte isso, maldita essa pessoa. Para os cristãos, porém, o descanso é toda uma vida de dedicação ao conhecimento e adoração de Deus, destinada a manter em memória os fatos seguintes. Então a sua vida de descanso é uma vida de busca de Deus, não é uma vida de ficar deitado, por mais que seja gostoso, tá? Então, eu fui dormir ontem, 10, 11 horas, acordei às 2 da manhã, fui para o aeroporto, eram 1 hora de estrada, fui lá, fiquei acordado, quando foi 5h15 eu embarquei, vim, entendeu? E eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque mesmo assim eu tenho que apresentar a vocês uma escola dominical ou um culto que seja o que Deus quer e não simplesmente aquilo que eu vou oferecer de qualquer jeito. O descanso é toda uma vida de dedicação ao conhecimento e adoração a Deus, destinada a manter em memória os fatos seguintes. Primeiro, relembrar todas as coisas que foram criadas por Deus para a sua glória e manter na memória que a finalidade principal do homem é glorificar a Deus. Como você vai fazer isso se você não identifica Deus no começo do seu dia? Se você não acorda e você não consegue reconhecer que Deus ele te provisionou toda a semana que passou, alimentação, vestuário, transporte, lazer e tudo mais. Nós temos sido realmente muito ingratos em relação ao Senhor, porque nós não reconhecemos isso. E o domingo é um dia de você fazer isso de uma maneira especial. Como o primeiro dia da semana, o dia de descanso, o cristão destina-se formalmente a celebrar e dar graças à ressurreição e ascensão do nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Depois, 15, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu para os nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O dia de domingo é um dia de lembrar isso e celebrar isso. Tanto que cultos ao Senhor, eles têm a finalidade de falar de Cristo, mais nada. Qualquer culto, em qualquer lugar que você assistir, que não tenha como cerne, como eixo, Cristo. Prosperidade, é Cristo. Enfermidade emocional, o cerne é Cristo, é o local de adoração ao Senhor. Você não vem aqui para buscar coisas, você vem aqui para conhecer mais de Deus. Não é errado no dia de descanso acordar mais tarde, cochilar após o almoço, comer fora de casa, fazer caminhadas,
tomar um café da manhã diferenciado. Você não pode querer fazer tudo isso, né? Senão morreu, né? Não, olha que legal, entendeu? O pastor falou que pode. Então eu vou acordar tarde, já não vou no dominical. Entendeu? Eu vou lá fazer uma caminhada, já fico cansado. Aí eu vou lá e tomo um café da manhãzão daquele porreta. Quando chega na hora do almoço eu não tô com fome, então eu vou almoçar mais tarde. Aí eu almoço mais tarde e eu durmo. Quando eu durmo eu perdi a dominical, o culto noturno, porque não dá tempo de chegar. Tá? Todo cuidado racional do nosso corpo e mente no dia de descanso não é errado. Você tem que... Cada um de nós temos o controle do nosso corpo, do que você precisa. Então tem momentos que você precisa descansar mais, ou você se abstém de uma coisa ou outra, mas não das coisas do Senhor. A realização dos cultos aos domingos não deve ser a observância de rituais ou como sombra de coisas espirituais, mas destina-se simplesmente à organização da igreja para que os cultos se mantenham dentro de uma ordem política e eclesiástica da igreja. O culto do domingo, ele é formal. O culto do domingo, ele tem liturgia. Você não pode inventar coisas no meio do culto, porque o culto não é para você. É como você vai lá num cinema, marca, sei lá, ver no cinema, e aí na hora de começar o cinema, entra uma banda, um político começa a falar, entendeu? Você fala, eu vim aqui por causa do cinema, entendeu? Não vim aqui para ver o político, eu não vim para fazer isso. O culto é a mesma coisa. Quando você vai inserir algo no culto, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus, se aquilo ele deve ser inserido. Então, na semana passada, o Felipe mandou uma mensagem, eu estou pensando, não senti no coração não, porque não é o Saul, né? Entendeu? Estou sentindo aqui, entendeu, que a gente tem que ter um tempo de arrependimento. Beleza, entendeu? Orei ao Senhor, recebi direção, é isso mesmo. De vez em quando eu trago isso, a gente deveria usar isso como uma prática, entendeu? Nos cultos, no momento de você estar se arrependendo, pedir perdão ao Senhor, mas não é uma coisa aleatória, vamos colocar um teatro, vamos fazer isso. Não, isso não pode, porque o Deus que definiu como que é o culto, Hebreus 12, 27... Deus 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que ele está falando nesse texto é que a gente passou do tempo do culto formal motivado apenas por uma religiosidade. A gente tem que ter um culto formal porque nós entendemos racionalmente que aquilo é a modo e a forma correta de adorar ao Senhor, com zelo, com ordem, decência, com cuidado. Então o Senhor ele fala nesse primeiro período o que ele exige e o que ele proíbe. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos por esse tempo na tua presença. Queremos pedir que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos livrar do mal, Pai. Oro e coloco esta palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.